comigo, aleluia. Diga assim: Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Quando penso no que passei, minha vida foi. Eu tentei tantas vezes ser feliz e ter pra onde ir. Mas agora que Jesus entrou, a razão Estamos apresentando Fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Palavra da Resposta, programa da Igreja Congregacional Vida com Cristo. Ligue e participe, 3234-3232. Direção, pastora Magdail Torres. Programa Palavra da Resposta em Aracaju, são 10 da noite mais 15 minutos, 22h15, aqui em Aracaju. Você está ouvindo o seu programa preferido, Palavra da Resposta. Lembrando, Igreja Congregacional Vida com Cristo, os cultos terças e quartas-feiras, às 7h30 da noite, às 19h30, no sábado e no domingo, às 7 da noite. Igreja Congregacional Vida com Cristo. Fica ali na Avenida Maranhão, número 420. E o comando é da pastora Magdail Torres. Alô, pastora Magdail Torres. Alô, Ivan Tavares. E todos vocês que estão aí a nos ouvir nesse programa maravilhoso. Todas as vezes que eu digo que esse programa é maravilhoso, porque é o programa que vem da parte do Senhor Jesus, ao qual Ele faz todas as coisas e nós estamos aqui para trabalhar para Ele, para fazer aquilo que Ele nos ordena. E como é bom se ter a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Como é maravilhoso
Amados ouvintes da palavra do Senhor Jesus, irmãos em Cristo, Deus, Ele é bem vivo. E como Ele é vivo? Aí você dirá assim: por que, pastora Magdaí, a senhora está falando isto? Porque eu tenho sentido, eu tenho visto, eu tenho vivenciado isto a cada dia. E o que eu posso dizer aqui a vocês é que é tão bom vivermos na dependência do Senhor Jesus. E o que é viver, pastora, na dependência do Senhor Jesus? Viver na dependência de Deus a prova está aí no centro. E você, ainda que esteja sofrendo, você sabe que serve a um Deus que não falha, a este Deus que tem o poder de tudo Ele pode fazer, mas que viver na dependência dele é você saber esperar com paciência neste Deus. E no final de toda esta prova, você abrir a sua boca e se regozijar na presença do Senhor Jesus, porque você amou o final que Ele deu de vitória a você. A vida, eu costumo dizer sempre a vocês, a vida ela não é fácil. Mas Deus, Ele nos dá toda a capacidade e instrução de podermos nos adaptar a toda e qualquer situação. Como assim, pastora? Jesus, Ele nos dá um poder de superação. Quando o homem realmente quer abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo de Deus operar em sua vida, Deus, Ele começa a trabalhar de uma forma maravilhosa e profunda, nos dando o poder de superarmos toda e qualquer situação difícil que estejamos a passar. E Ele nos dá uma capacidade tão grande de podermos nos acoplar a toda e qualquer situação que estejamos a passar, porque Deus, Ele faz o impossível acontecer. Deus, Ele está aqui para nos ensinar que ainda que seja difícil para você, para mim, para nós, Ele é a nossa força, Ele é o poder maior sobre todas as coisas, ao qual rege todas as coisas. E quando temos a Ele, quando buscamos a Ele em oração e obedecemos a Ele não somente com a fé, mas com ações, Ele está em todo o tempo a zelar, a honrar por nós, a guardar as nossas vidas e a nos direcionar aquilo que Ele propôs. O que Ele propôs, Ele tem um projeto em sua vida, em minha vida, em nossas vidas, ao qual Ele determinou o melhor. E o melhor que Jesus determinou para mim, para você, para nós não sabemos, mas temos que confiar no que Deus nos reservou, porque se tem alguém que nos quer o maior bem e que realmente quer nos ver crescer, 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 é este Deus. Porque Deus, Ele é muito, muito maravilhoso. O irrepressível sobrefaz. Eu posso dizer aqui a você que o Golias, ele é grande, mas ele não é maior do que o Deus que está na frente de Davi. Como assim, pastora? Eu estou dizendo a você que o Golias, ele é grande, mas não é maior do que o Deus que está na frente de Davi. Você é Davi, eu sou Davi, nós somos Davi. E o Golias é este problema aí que você tem perdido a sua paz e que tem tirado a tua visão do que Deus requer de você. Andorra, braço. Esse Golias aí, ele vem forte, pesado, e vem mostrando para você, para mim, para nós, que ele é maior do que este Deus, mas ele não é maior do que este Deus. Como assim? Golias, ele vem com todos os seus aparatos. Que aparatos ele vem? Ele sabe manusear uma espada, ele tem um escudo muito grande, ele é um gigante.
ele sabe onde quer chegar, a intenção dele, ao qual ele quer concretizar. Que Golias é esse que a senhora está falando? Eu estou falando do diabo também. Golias, ele pode ser representado aqui como a prova que você está a passar. O Golias pode ser representado como o diabo que se levanta com grande força para tentar te fazer parar. Sobre canto de forrasta. É maravilhoso servir este Deus. Presta aí atenção, porque a palavra dele é maravilhosa e ela está aqui para mais uma vez reforçar a nossa fé, para mais uma vez abrir mais os nossos olhos, para mais uma vez mostrar que tudo passa, mas as palavras do Senhor não hão de passar e que Deus está no controle de tudo. Olha, você não pode perder do foco Jesus. Você tem que saber que quando ele deixou na palavra dele de que Deus está no controle de tudo, é porque ele está no controle de tudo. E se ele está no controle de tudo, ainda que você não esteja sabendo lidar com esta situação que você está a passar, aquietai o teu coração e saber que eu sou Deus, diz o Senhor Jesus, e você irá contemplar a glória de Deus sobre a sua vida. Mas você precisa aquietar. O que é aquietar? Descansar. Realmente você precisa descansar para que você possa ver o que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo? Eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus e não tenho visto nada. Eu tenho visto são as coisas piorarem a cada dia. Mas Jesus, ele deixa bem claro na palavra dele que por amor a ele nós padeceremos, por amor a ele nós passaremos por perseguições, mas ele nos livrará de todas elas, porque ele é o Deus forte e poderoso, ele sabe de todas as coisas. Agora nós é que não podemos deixar de caminhar, nós não podemos pensar em parar, nós temos que ter a certeza de que o Deus que está em nossa frente a pelejar é um Deus que nunca perdeu batalha, nem há de perder, porque é um Deus muito sábio em toda a sua estratégia do blastai de fogo. Apesar de toda uma estratégia terrível de guerra do diabo contra você, contra mim, contra nós, nós temos o general de guerra que está em nossa frente e que é mais forte do que aquele que se encontra no mundo. Ah, mas está tão difícil, pastora, eu não aguento mais. Você já parou para pensar que Jesus, santo, 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 como ele foi e como ele é, ele padeceu por mim, por você, e ele tem uma diferença, ele não tinha pecado algum, era santo. E em momento algum ele reclamou ao seu pai e disse: olha, meu pai, eu não vou continuar não, porque não vale a pena eu fazer o que vou fazer, porque o povo não está nem aí para os teus mandamentos. Já pensou se Jesus fizesse assim? Se ele agisse dessa forma? Olha, Senhor, olha, meu pai, eu não vou continuar a perseverar não no propósito ao qual o Senhor me enviou, meu pai, porque não vale a pena, o homem não quer nada a não ser benefício próprio, eu estou perdendo meu tempo, eu estou sofrendo em vão. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O porquê e o para quê pertence a Deus. A mim, a você, a nós cabe obedecer. Se você quer contemplar a transformação de Deus operar em seu lar, você precisa perseverar. Você precisa perseverar. E a perseverança, ela requer paciência. A perseverança, ela requer obediência, fé, esforço. Não é fácil não, mas também não é impossível. Você não é perfeito, eu também não sou, mas servimos ao Deus que é a perfeição, ao qual nos aperfeiçoa. É assim que ele deixou, foi assim que ele deixou na sua palavra. O quê? Sobre a samba, fai, recebe sobre a andariolo sobre canto e de faço. Você que está a me ouvir,
nada pode ser maior do que o amor que eu sinto por ti. Diz Jesus. Nada pode superar, nem abalar o amor que está acima de todas as coisas. Diz Jesus. Você muitas vezes passa por cada situação terrível com seu marido, com o filho seu, com a filha sua, com sua família, e suporta tantas coisas. E pelo Alabasevefai, por aquele que te ama, acima de qualquer amor, você não quer suportar, você não quer continuar, você não quer lutar por alguém que sempre lutou por você, por alguém que deu até a própria vida por amor a você. Por que você age com tanta injustiça comigo? Diz Jesus. Por que você tem se afastado de mim? Porque no momento que Golias tem vindo com muita força e de uma maneira terrível, ele tem tentado te destruir, você, ao invés de se unir a mim e de buscar a minha face, você tem se rebelado contra o teu Deus, você tem se levantado contra o teu Deus, ao invés de se unir com o teu Deus e juntos derrubarmos este Golias. Diz Jesus. Por que você tem sido tão ingrato? Por que você tem sido tão ingrato? Eu tenho te abençoado grandemente. E o que você tem dado a mim em troca? Eu tenho te dado tantos livramentos. Você tem visto tantas vezes eu te tirar por cima de cada situação terrível, que se não fosse o Deus que está falando contigo, o que seria de ti? Por que tu ages assim comigo? Eu sempre estive ao teu lado, eu sempre te apoiei, eu sempre te apoiei, eu sempre enxuguei as tuas lágrimas, eu sempre te entendi, pois a sua própria compreensão. E todas as vezes que você estava me arrasta, sobre Pai, a me chamar, não precisava gritar, porque eu estava bem próximo de ti. A ouvir a cada um dos a cada uma das palavras que saíam da sua boca, eu sempre estava ali, sempre estive ali ao teu lado. E porque tu dizes que vai desistir de tudo, inclusive deste Deus que te ama, porque as coisas não se encontram da forma que você quer, já pensou, diz Jesus, se eu desistisse de você, quando em todo tempo as coisas nunca estiveram da forma que eu queria? Por quê? Porque você muitas vezes deixava a minha vontade de lado para fazer a vontade da tua natureza humana. Eu te digo hoje aqui, nem por isso eu desisti de ti, nem por isso eu te deixei e fui embora. Em todo tempo eu lutei, eu perseverei e nunca deixei de te amar. Como poderia eu te entregar nos braços do meu inimigo? Se eu o amo, se eu a amo, se sempre estive contigo para zelar pela tua vida, como poderia eu e como poderei eu deixar de lutar por ti se eu o amo? O quê? Eu estou te dizendo que quem ama não desiste, quem ama persevera, quem ama luta, o amor não falha, o amor espera, o amor tudo suporta, o amor é paciente, o amor provém do Senhor Jesus, este ao qual te amou, este nunca deixou de te amar, com ele você sempre pôde contar. Aí você vai dizer assim: mas onde está o meu Deus
Se Deus estivesse comigo, não estaria acontecendo isto em minha casa, não estaria acontecendo isto com a minha vida. Este Deus, Ele quer o melhor para você e para os céus. Mas o que acontece é que é assim. Deus é soberano e Ele tem uma casa e você tem que buscá-lo aonde Ele mora. Onde mora o Senhor? Acima do firmamento, no céu, morada de Deus. Mas neste mundo onde mora o Senhor, Ele mora na igreja. Ele habita em seu coração, se você assim fizer, conforme a vontade dEle. Aí você começa a buscar a Ele. E como eu faço para começar a buscar a Deus? É você começar a lutar contra os desejos da tua natureza humana e começar a fazer o que deseja o Espírito de Deus para você. Eu não vou conseguir, você diz. Jesus diz a você: vai conseguir sim, porque eu sou a força daqueles que me buscam, porque eu sou a sabedoria daqueles que me obedecem, porque eu sou a fé daqueles que creem que eu sou Deus do impossível. Eu sou Deus que estou a vos instruir mais uma vez e a vos direcionar a um caminho poderoso de vitória, a um caminho de justiça, a um caminho de retidão, caminho este que tu contrabrastai, tu encontrarás espinhos, e estes espinhos podem até entrar aí sob a fai, podem até entrar aí em seus pés. Dói, sim, eu não estou dizendo que não doa, mas esses espinhos não vão poder te deixar parar. Esses espinhos não podem te deixar parar. Esses espinhos, ainda que incomode a você, você vai prevalecer, você vai perseverar, você vai se esforçar, você vai fazer de tudo para obedecer ao Deus que está a te falar, crendo que Ele jamais irá te abandonar e que irá reverter toda esta situação que para você é de maldição em uma grande bênção para a tua vida, para a tua casa e para a vida dos teus. Jesus está aqui para te dizer: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo para você e para mim: se Ele conseguiu tudo isso, nós também iremos conseguir. Tenha bom ânimo. Tudo passa, mas as minhas palavras não hão de passar. O tempo, por mais difícil que esteja sendo para você, tudo passará. Alegria, por mais maravilhosa que esteja sendo para você, tudo passará. Mas as palavras do Senhor não hão de passar, porque a nossa vida, ela é igual a este bifossoe da fai, esta terra que não para de girar. Esta terra, ela nunca para de girar. E nesta volta que ela dá, seja no movimento de rotação ou de translação, ela estará girando, andolo flossui. Hoje você pode estar por cima, amanhã você pode estar por baixo. Hoje você pode estar por baixo, amanhã você poderá estar por cima. Há uma oscilação. A nossa vida é assim. E Deus é que faz a diferença. É por isso que nós temos que nos apegar a este Deus, para que Ele venha a trabalhar em nossas vidas, nos dando suporte para toda e qualquer situação, seja ela difícil, seja ela fácil. Deus irá nos dar uma parfaçuia, a sabedoria para sabermos administrar, porque até quando estamos sendo exaltados por Deus, temos que saber de que é Deus que está a operar e que nada somos, e que toda a honra e toda a glória é para Jesus, e que Jesus é o centro de todas as coisas. E que se você está conseguindo o que está conseguindo, não é porque eu nem você somos bons, é porque Jesus está a operar.
Da nossa parte, o que Ele tem contado e tem conseguido, se você é obediente, é que você tem lutado para prevalecer muito mais em sua vida a vontade de Deus do que a vontade da sua carne. Jesus, como Tu és poderoso. Jesus, como Tu tens nos ensinado. Ele está te dando um poder de superação. Ele está trabalhando em tua vida para que você possa administrar toda e qualquer situação, seja ela qual for. O Golias é grande, mas não pode ser maior do que o Deus que está na frente de Davi. O Golias é poderoso, mas não é maior nem mais poderoso do que o Deus que está na frente de Davi. E Davi, apesar da sua estatura pequena, todos nós sabemos, e apesar da sua pouca idade, todos nós sabemos, na época, claro, todos nós sabemos que Davi sempre foi um jovem valente, corajoso, destemido, que ia à frente de qualquer negócio, sabendo ele que Deus estava com ele. Ele não temia a situação, ele não deixava que o medo paralisasse a ele. Ele estava sempre disposto a fazer a vontade de Deus. Aí você vai dizer assim, mas Davi, ele praticou alguns atos que eu não entendo, porque Jesus disse que ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu não entendo porque Deus diz isso. É porque Deus, quando Ele deixou ali na Bíblia, aqui nessa Bíblia Sagrada, a falha de Davi, é porque Ele está mostrando a mim, a você, a nós, que nós temos falhas, mas que essas falhas, elas não vão intervir no propósito que Deus realizou, que Ele irá realizar para você e para mim, se assim você lutar e tiver gosto para dar gosto a Deus. Era assim que Davi agia. Ele tinha gosto na obra de Deus e queria dar gosto ao seu Deus. E é isso que tem faltado a muitos de nós. Quantas vezes você se preocupa tanto em dar gosto aos seus pais? É bom. Mas você se esquece de dar gosto a alguém que está acima do seu pai, da sua mãe, do meu pai, da minha mãe, que é Jesus. Que Ele tem todo o poder, que nas mãos dele Ele tem todo o poder. Ele tem o poder da vida, Ele tem o poder da morte, Ele tem o controle de tudo. Ele diz na palavra dele que tem o coração do rei em suas mãos, e ao seu querer Ele inclina. E o que fazer? O que fazer que você, ao invés de, quando você estar a orar, buscar a Deus, você fica pedindo muitas coisas a Ele para que Ele faça os seus gostos, e você esquece de dizer a Deus que está lutando para fazer os gostos de Deus. É muito pedir e pouco agir. Você tem que começar a tentar de que este Deus, Ele não está somente para te abençoar, para me abençoar, para nos abençoar, mas Ele está também para ser exaltado, para ser reconhecido, para ser honrado em toda a sua majestade santa, para que estejamos a lutar contra a nossa natureza humana, para fazermos o Espírito Santo que venha resplandecer e esteja acima de toda e qualquer falha nossa, para darmos gosto a esse Deus. Davi tinha suas falhas, e o Senhor retrata isso e deixa muito claro, para que tomemos como exemplo de que somos iguais a Davi. Mas sabe uma coisa, que Deus se agradava muito de Davi? Quando Deus repreendia Davi, e Davi ali acordava e via que realmente estava praticando coisas que não agradavam a Deus, no mesmo instante ele se arrependia, se humilhava na grandiosidade deste Deus, pedia perdão e recomeçava tudo novamente, para agradar este Deus.
Oh, meu Senhor, eu não estou te dando gosto. Perdão por praticar o que eu pratiquei, mas a partir de hoje eu irei lutar, meu Pai, para dar gosto a Ti. Eu tenho pedido tantas coisas a Ti para que Tu me des este gosto, para que Tu me des este prazer. E qual prazer eu tenho dado a Ti, qual gosto eu tenho dado a Ti, quando eu tenho me preocupado com os meus negócios e tenho me esquecido dos Teus, ó Pai. Parou para pensar? Vamos refletir. Vamos ficar refletindo enquanto o Ivan aqui, meu amigo Ivan Tavares, vai colocar aí outro louvor tremendo. Shirley Carvalhais no programa Palavra da Resposta. Para todos vocês que fazem a Igreja Congregacional Vida com Cristo e aos ouvintes da Rádio Jornal. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento.
Programa Palavra da Resposta. E você já sabe, só Ele faz a morte virar vida. Para tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. De segunda a sexta-feira, das 11 da noite até a meia-noite, sábado e domingo, das 10 da noite até 0 hora, programa Palavra da Resposta. Apresentação Ivan Tavares, Igreja Congregacional Vida com Cristo. Direção Pastora Magdail Torres. Ouça, participe. A palavra de Deus tem todas as respostas. E você pode acessar o blog em www.palavradarresposta.blogspot.com www.palavradarresposta.blogspot.com. Pastora Magdail Torres, o que é que os ouvintes da Rádio Jornal, os participantes do blog, o que é que eles podem encontrar lá no www.palavradarresposta.blogspot.com? Eles poderão encontrar muitas coisas. Claro, você vai entrar e vai encontrar textos escritos pela pastora Magdail Torres, entre os áudios que são os programas aqui do Palavra da Resposta, gravados. Se você perdeu algum programa, você pode entrar lá no nosso blog e ouvi-los, certo? Vídeos com mensagens maravilhosas da parte do Senhor, entre curiosidades bíblicas, você quer saber qual é a palavra que hoje Deus tem para você, você entra lá, você acessa no link e você vai participar de toda essa bênção junto conosco, porque Deus é fiel. E aquelas pessoas que estão tristes também, com certeza ela tem uma palavra de conforto a todos, né, pastor Magdail? É verdade, Ivan, tem sim. Eu sou uma das pessoas que entro todos os dias no blog. Pois é, e para você não ficar triste, é só sintonizar todos os dias aqui na Rádio Jornal o programa Palavra da Resposta. Ó, é verdade. De segunda a sexta-feira, das 23 horas até a meia-noite, que é das 11 da noite até as 0 horas. Você fica ligadinho que aqui você tem tudo de bom. A unção penetra totalmente em seu coração, você escutando a Palavra de Deus aqui na voz da pastora Magdail Torres, no programa Palavra da Resposta. Amém, Ivan, amém. Deus... Vamos mandar um abraço para o pessoal que está nos ouvindo, né, pastora Magdail Torres, porque sem esse povão, com certeza a gente não estaria aqui, né? É verdade. Então, um abraço, quero desejar a graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês que ouvem o programa Palavra da Resposta, que ouvem aqui a voz da querida pastora Magdail Torres. Um abraço para Maria Cardoso e família no Augusto Franco. Alô, dona Maria Cardoso, um abraço. Quero mandar um abraço especial também para a professora Célia Calumbi, a quem visitei ontem à noite. Professora Célia Calumbi, um abraço para a senhora, muita saúde, tá bom? Para a senhora e para a sua filha, tá bom, querida professora Célia Calumbi? Um abraço também para a professora Marlene Calumbi, também tá ligado, viu, pastor Magdail Torres? Maravilha, Jesus continua abençoando mais e mais. Não perde um só programa. Um abraço para o Wilson e a cantora Lucinha Fontes. Um abraço, querido Wilson, e também Lucinha Fontes ouvindo o programa. Maria José e família e todos aí em Estância. Alô, comunidade estanciana, muito obrigado pela sintonia. E nós estamos sendo ouvidos também lá em São Paulo, pastor Magdail Torres. É verdade. Pela internet no www.radiojornal540.com.br. A Josélia e o Márcio lá em Sumaré, São Paulo. Um abraço também para a Aline, Jonatas, Rebeca, também lá em Osasco, São Paulo. Alô, vocês. Maravilha. De Osasco, hein, pastor? Ouvindo-nos aí o programa da pastora Magdail Torres aqui na Rádio Jornal. Um abraço aqui em Aracaju para o querido amigo jornalista Givaldo Batista. Alô, Givaldo Batista, um abraço. Um abraço também para o radialista e patrulheiro aposentado da Polícia Rodoviária Federal, meu querido Wilson Tobias, também nos ouvindo aí no bairro São José. Alô, Vilma, aquele abraço, Vilma, Cândida e Gustavo Eduardo Gomes. Também mandar um abraço especial para a Vilma Carvalho, né, pastora Magdail Torres? É verdade, ela sempre está ligadinha. Está lá deitadinha, mas não perde um só programa. Verdade. Alô, menininha no Conjunto H Menor Magalhães. Menininha, você precisa falar no ar também aqui com a gente, viu? Durante a semana com a pastora Magdail Torres, tá bom, minha querida? Menininha aí no Conjunto H Menor Magalhães. Nininho, um abraço para você, meu querido Nininho, também ligado aqui na Rádio Jornal no programa Palavra da Resposta. Alô, Sidney e família,
Muito obrigado, tá bom, meu amigo Sidney? Você pode continuar ligando, viu? A Silvânia tá aqui, tá só de ouvidos para você, tá bom? Liga para cá, 3234-3232. Alô, Francisco e família na Hermes Fontes, aquele abraço. Marinalva e família no Tijuquinha, um abraço para Marinalva. Um abraço também para o Amauri. Alô, meu amigo Amauri aí em São Cristóvão, um abraço para você. Eu vou agora, sabe para onde, pastor Magno? Vou até Patos, na Paraíba, viu? É verdade. Mandar um abraço para seu Gessino. Gessino, querido, um abraço em seu coração, tá bom, meu querido Gessino? Um abraço mesmo, muito obrigado pela sintonia. Alô, Magnólia e Hortência também, sintonizadas aqui na Rádio Jornal, muito obrigado de coração. Meu querido Aguinaldo, grande ex-jogador do Sergipe, também não perde o seu programa. Meu amigo Dema, alô Dema, do bairro Industrial também, muito obrigado pela sintonia. Clemilson Siqueira, alô meu amigo Clemilson Siqueira Campos, a sua mamãe Dona Isabel também, um abração para você, meu querido Clemilson, um abraço mesmo, um beijo no coração seu e da sua mamãe Dona Isabel. Um abraço também para o Ronaldo e família, lá no Conjunto Augusto Franco. Ronaldo, querido, muito obrigado pela sintonia, tá bom? Alô, Dona Isabel, um abraço, querida Dona Isabel, obrigado pela sintonia. Aqui vocês ouvem a Palavra de Deus com a pastora Magdail Torres. Fiquem sintonizados, o programa termina já, é só até meia-noite, viu? 3234-3232 é o telefone da Rádio Jornal, programa Palavra da Resposta. Aqui você tem a Palavra de Deus penetrando gratuitamente no seu coração com a pastora Magdail Torres. Esse é Ivan Tavares, né? Desejando sempre a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês da Igreja Congregacional Vida com Cristo. Fica ali, ó, Avenida Maranhão, número 420. Os cultos, terças e quartas-feiras, às 19h30, 7h30 da noite. Terça e quarta, 7h30 da noite, fica ali bem pertinho do Hospital Nestor Piva, não é isso, pastor Magdail Torres? É isso mesmo, Ivan. Pois é, então você pode visitar aí. Se você não pode ir durante a semana, vai no sábado. Se não pode ir no sábado, vai no domingo. Sábado e domingo, às 7 da noite, com a pastora Magdail Torres, você vai ter a Palavra de Deus no seu coração. Mandando um abraço especial também para o João do Ferro. Ah, João, meu amigo João Cabeça Quente. Um abraço, querido João Cabeça Quente. Esse é um ouvinte assíduo também do programa Palavra da Resposta. João, querido, esteja maravilhado ouvindo as palavras da querida pastora Magdail Torres. Amém. Sempre é um prazer ter aqui Ivan ao nosso lado, né, Ivan? Jesus continua abençoando. Obrigado, querida. A satisfação é toda minha, pode ter certeza disso. É nossa também, Ivan. Obrigado. Olha, e temos todos vocês aí que estão ligados conosco neste programa maravilhoso, ao qual eu sei que Deus já falou muitas coisas aos nossos corações e vai continuar operando, porque Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Oh Deus de poder e glória, Deus de vitória maravilhoso, é o nosso Deus. Eu quero aqui passar para vocês em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, a partir do 32, diz assim: E Davi disse a Saul: não desfaleça. Pastora Magdail Torres, não querendo interromper, já interrompendo, nós temos um ouvinte aqui lá da cidade de São Cristóvão, meu querido Amauri, também ouvinte assíduo da Rádio Jornal. A senhora pode cumprimentá-lo, querida pastora Magdail Torres. Ah, tá certo, Ivan Tavares. Seu Amauri, é um prazer estar falando com o senhor. O prazer é todo meu, pastora. Pastora, eu quero dizer à senhora que eu sou solidário, viu, sobre o problemazinho que teve ontem. Sim, alguém perguntando à senhora quem é que banca o programa. Isso. Eu queria dizer à senhora que a gente nunca joga pedra em árvore que não dá fruta, né? É verdade. E a senhora, eu quero que a senhora continue com esse perfil. Amém. Sendo uma pessoa maravilhosa que a senhora é. Muito obrigado. Entendeu? Não o conheço pessoalmente, mas por fé em Deus, um dia eu vou ter o prazer de conhecer. E eu ao seu também. E digo à senhora que essas pessoas que fazem isso é porque não conseguem fazer o que a senhora faz.
Mas é fácil de responder, meu amigo Amaury. Quem banca o programa é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Com É isso certeza. mesmo, irmão. Não tem Com outro que certeza, banca. com certeza. Com certeza. Eu e continue sendo a pessoa que a senhora é. Muito Pessoa obrigado. maravilhosa, pessoa simples, porque é com simplicidade e humildade que a gente consegue nossos objetivos. E com certeza a senhora vai conseguir. Amém, em nome de Jesus. Muito Eu? obrigada mesmo pelas palavras, viu, o seu Amaury? Por nada. A gente percebe na fala da senhora o ser humano que a senhora é. Muito obrigada mesmo. É importante ser igual a senhora. E é difícil ser igual a senhora no mundo de hoje. Muito obrigada mesmo. Jesus que proteja a senhora Amém. e toda a família da senhora. Amém. E toda a Rádio Jornal, viu? Amém, amém, seu Amaury. Jesus continue abençoando ao senhor e toda a sua família, viu? Tá É um prazer bem, eu quero- falar com o senhor. Eu quero uma oração, viu? Eu passo lá na oração. Certo. E muito obrigada pelo apoio, viu? Senhora? Muito obrigada pelo apoio. Isso é o mínimo que eu e a população do estado de Sergipe pode fazer pela senhora. A senhora merece muito mais. Amém, amém. Muito obrigada mesmo. A graça e a paz para você, querido Amaury. Pra você, meu irmão, Jesus lhe abençoe. Você e a sua família, Ivan. Um abraço, E querido. domingo, por fé em Deus, a gente se vê no Limão, viu? Se Deus quiser, eu vou lá dar aquele abraço e levar o abraço fraterno da pastora Magdalénia Torres, tá bom? Tá bom, meu irmão. Um abraço, Fique com querido. Deus. Um abraço. Amém. Tá. Aí você pode ligar para cá, 3234-3232. Caso você não queira falar no ar, diga, Silvânia, peça aí ao Ivan para dar um alô para mim, peça para a pastora para dar um alô para mim. Mas a pessoa que você está lá no interior do estado, está aí na sua roça, está aí com o seu radinho ligado, porque só o rádio está em todos os lugares. É verdade. A televisão nem em todos os lugares está, né, pastor? É Mas o verdade. rádio está lá. Qualquer lugar que você está aí na sua cadeira de rodas, aquele abraço para você. Você que está aí no presídio, aquele abraço para você. Fique sintonizado, tenha fé em Deus que um dia você sai, né, pastor? Se está aí é porque está pagando por alguma coisa que fez de errado, né? Mas tenha fé em Deus que Ele faz tudo nesta vida. É isso aí, ô pastor Magdalénia Torres, é ou não é? Tem mais um isso ouvido. Quem é esse mesmo, ouvido que quer falar com a gente? Fala com a pastora Magdalénia Torres, por favor. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Fala com a pastora. Pastora, boa noite aí pra ele aí. Boa noite, falo com quem? Alisson? Pois não, Alisson, pode falar. Caiu a ligação dele. Alisson, um abraço pra você, um abraço especial pra toda a sua família, tá bom? Eu tenho certeza, pastora Magdalénia Torres, que ele se emocionou com as palavras do nosso querido Amaury e com as Amém. palavras que ele ouve sempre aqui no programa Palavra da Resposta. Alisson, um abraço pra você, um abraço pra toda a sua família, tá bom? Eu quero Amém. também mandar um abraço para grandes ouvintes aqui da Rádio Jornal. A Lígia Mello, alô Lígia Mello no bairro São José, muito obrigado pela sintonia. Alô minha querida Cândida, alô Maglaene também, obrigado. Alô Dora Alice, obrigado pela sintonia aqui na Rádio Jornal. Pode ligar para cá, se você não quer falar no ar, você dá o seu nome para a querida Silvânia, que ela anota e diz, manda um alô para mim, eu estou aqui no interior do estado, manda aí aquele alô para mim, eu estou aqui no meu táxi dirigindo aqui pelas ruas da cidade, estou aqui no meu carro também, girando pela cidade, mas estou ouvindo a Rádio Jornal. Fala em carro, um abraço pro meu amigo Beto Taxista, está aí no seu táxi, viu, querida pastora Magdalénia Sim. Torres, mas já me falou. Ivan, todos os dias também eu estou sintonizado no abençoe programa mais e mais. Muito obrigada mesmo, gente. Palavra da Resposta. Alô, meu querido Manuel, ele é conhecido como Manuel Mala, viu, pastora É, né? Magdalénia? Alô, meu amigo, mas é carinhosamente. Alô, meu Sim. querido Manuel Mala, aquele abraço, grande motorista do Joel Batalha, também desejando saúde para ele e para o querido Joel Batalha, a querida pastora Magdalénia Torres. A palavra de Deus você ouve aqui na Rádio Jornal. Eu fico muito emocionada, sabe, Ivan? E a todos vocês que estão nos ouvindo, de ver todo o carinho que vocês têm, assim, expressado. Eu fico Exatamente. muito, mas muito feliz mesmo, porque o Palavra da Resposta, esse programa maravilhoso, ele tem sido o que ele é, primeiramente pela pessoa do Senhor Jesus, e vocês têm dado toda essa credibilidade e tem nos acompanhado aqui todos os dias. Só Jesus para fazer tudo isso e só Ele para compensar a cada um de vocês. Então eu quero dizer aqui a vocês que eu estou muito emocionada. Fiquei muito emocionado com as palavras de seu Amaury. Amaury, Exatamente. não é? E com certeza, todos vocês. pastora Magdalénia Torres, isso aí é a palavra de quase que todos os ouvintes da Rádio Jornal. Pode ter certeza disso. Maravilha. É a realidade. Maravilha. Graças a Deus o programa está aí, está
Tá, como diz no Ajó, o programa tá bombando, graças a Deus o programa Amém. está bem, o povo tá gostando. Amém. Isso aí a gente ouve das ruas, ouve aqui na própria Rádio Jornal, o próprio diretor da rádio, Augusto Júnior, disse, Ivan, os comentários, graças a Deus, do programa têm sido muito favoráveis, muito Amém. bons mesmo os comentários. Então, um abraço, querido Augusto Júnior, que amanhã a partir das 6 horas também estará aqui na Rádio Jornal, no seu programa Comando Geral. Tenho um carinho muito grande pelo nosso diretor, né? Com Augusto certeza. Júnior, que é uma pessoa assim maravilhosa. Jesus continua Exatamente. abençoando mais e mais. E simples como simples são É verdade. todos os ouvintes da Rádio Jornal, que verdade. tem um Deus glorioso que é simples para com todos nós. É verdade. Ivan, quando você ouviu dizendo assim que a pessoa é maravilhosa, porque realmente é uma pessoa simples. Então, com porque, certeza. infelizmente, ouvintes aqui da Rádio Jornal, do nosso programa, infelizmente hoje em dia está difícil da gente encontrar pessoas É verdade, simples. sim, Tá com difícil. certeza. É. Então, o nosso diretor, não é, o senhor Augusto Júnior, é uma Júnior. pessoa muito assim, simples mesmo, e que nos dá todo apoio, e eu sei que Jesus sempre o abençoou e vai continuar abençoando mais e mais, a ele e a toda a sua família. Deixa eu mandar um abraço também, quero que a senhora também mande para um ouvinte especial aqui da Rádio Jornal, é a Maria Doralice. Essa é um ouvinte de toda a programação da Rádio Jornal. Dona Maria passando, Doralice. com um probleminha de saúde, mas com fé em Deus, isso logo vai passar. Viu, Maria Doralice? Receba também o beijão especial da querida pastora Em nome de Magda Jesus, Torres. em nome de Jesus vai melhorar. Verdade. Em nome de Jesus. Então, Jesus abençoe grandemente a vocês. E vamos continuar aqui nessa bênção, né, Ivan? E Com todos certeza. vocês aí que estão nos ouvindo. Este Deus que ele nunca, jamais, as palavras dele voltará vazia. Eu quero, como eu tinha dito a vocês, em 1 Samuel, continuando a mensagem de hoje, não é? Em 1 Samuel, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 17, para você que gosta de acompanhar aí pela Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17, versículo a partir do 32, diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele o gigante, chamado Golias, certo? Vou repetir. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E, levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Ele sobrafai. Versículo 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto.
Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos, e os corpos do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Deus é fiel. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apresentou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Bastou uma pedra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Telou sobre canto e de rasta, o de quebrou sobre canto e da fai. É verdade, Deus é o Deus que opera grandemente na vida de todos aqueles que creem que Ele é capaz de fazer o impossível acontecer. Deus é aquele que opera os seus milagres na vida daqueles que creem que Ele é Deus e que não se acovarda por ver o tamanho do seu inimigo ou o tamanho da prova, e como se levanta para te fazer parar. Davi, com ousadia, se levantou contra aquele filisteu que afrontou a Deus e ao povo de Deus. E através da valentia, da coragem de Davi e da honra dele para com este Deus, Deus o deu esta grandiosa vitória e o abençoou grandemente, porque quem honra o nome do Senhor Jesus estará a fazer a melhor coisa em sua vida, pois quem honra a Deus, Ele honrará. Quem faz a diferença é o Senhor, através de tudo que Ele está a operar na vida daqueles que querem dar lugar. O Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. Deus está aqui para fazer toda a diferença dele. Se você tiver a coragem que Davi teve de enfrentar, por maior que seja a luta que você está a passar, você erguer a sua cabeça e marchar de encontro aquilo que você teme, aquilo que você tem medo, mas que melhor é você encarar, e você irá contemplar da parte de Deus a providência de Deus. E em nome do nosso querido Deus e eterno Pai, pastor Magdel Torres, a gente quer agradecer de todo o coração mesmo a todos vocês que têm ligado para cá, tá bom? Muito obrigado mesmo. Você não sabe da alegria que a gente fica, né, pastor? É verdade, Magdel Torres? Eu sei que mesmo quando você não liga, você está sintonizado, mas quando você liga, a gente tem aquele prazer em falar, a satisfação em falar no nome de todos os ouvintes da Rádio Jornal, não é isso, pastor Magdel? É verdade, João Tavares. E tem um outro ouvinte que quer falar com a gente no ar. Você vai falar agora com a pastora Magdel Torres, é o Nininho. Nininho, boa noite. Boa noite, a paz do Senhor, pastor. A graça e a paz, irmão Nininho. Irmão aí. É o Miminho. Oi, Miminho. Ô, pastor, eu telefonei logo assim, cheguei da igreja, assim que começou o programa. Sim. Aí tu vai a mim, que faz o ar, eu disse, não, agora essa pastora para me dar uma luz. Certo. Mas depois que aquele irmãozinho entrou e tocou no assunto sobre o episódio de ontem, Sim.
Aí eu quero dizer, pastor, porque maior que com a senhora que eu estou no mundo. Amém. E eu digo mais, sabe, pastor, porque eu creio que essa criatura, não sei quem foi, Deus sabe quem foi, ele não vai se levantar mais para querer, porque a palavra de Deus diz, ai daquele que toca no meu ungido. É verdade. É a palavra de Deus, meu querido ou minha querida, eu não sei quem foi você. Agora, pastor, eu digo uma coisa à senhora. Enquanto comigo, eu disse essa criatura, olha, você quer saber quem está patrocinando, se é fulano, ciclano, quer você, não quer significar não, eu só vou lhe dizer quem é, pessoalmente. Você está convidado para vir aqui para gente debater aqui. Tá certo, irmão Neném. Pastor, porque se é, porque falar, é que meu irmão disse, só tira pedra, minha água que tem fogo. Então o inimigo fica incomodado e os atletas dele também. Isso é porque o próprio Jesus disse aqui na terra, quem comigo não junta espalha. É verdade. Aí eu digo para a senhora, e Nenil, a senhora, nós cristãos não temos que dar satisfação a pulanesca, não. É verdade. Não, minha filha. Porque aí, ó, isso aí é nada de crente que precisa se converter. Crente que não, ó, porque tem crente, pastor. E quando eu vejo irmãozinho prosperar, irmãzinho, oh meu Deus, eu não estou falando de crente. Ô Nininho, Nininho, mas a gente deseja para ele a paz do Senhor Jesus, né? Que ele reflita nas palavras que ele falou e pode ter certeza que hoje... Eu creio que a pastora já perdoou. E tenho certeza que ele é ouvinte também. A gente manda aquele abraço especial para ele. Com certeza. E orar para ele se salvar. Exatamente. É verdade. Para ele ter salvação. Tá bom, Nininho? Ele foi pro Lago de Fogo, onde vai haver canto e regente dele. Um abraço para você, meu querido Nininho. Obrigado, viu? Meu querido, se for possível, passa aquele de Nana Azevedo, Deus é fiel. E oferecer essa criatura. Deus é fiel com quem que você quer? Ah, Nani Azevedo. Ah, tá bom, um abraço pra você, Nininho. Obrigado, viu? Tá bom, meu querido, um abraço pra você. Aquelas pessoas que criticam é normal, a gente também não tá aqui só para receber elogios, né? Nem Deus agradou a todos, não será a pastora Magdalena Torres, não serei eu, Ivan Tavares, não será a Silvânia. A gente está aqui também para louvar a Deus por você que nos critica. Que Deus esteja sempre no seu lado, sempre no seu coração. Um abraço especial para você, para toda a sua família. Pode ter certeza que o que nós fazemos aqui, nós fazemos ungidos pelo Senhor Jesus, tá bom? Amém. Pode ter certeza disso, não é isso, pastora Magdalena Torres? É isso mesmo. Por isso que a gente manda um abraço especial. Você pode ligar para cá, o telefone da Rádio Jornal é seu. É o 3234-3232. Aí você está dirigindo seu carro, quer usar o celular, está fora do estado de saúde, não sabe o código diário, aqui é 79, código diário é 79-3234-3232. Alô, minha querida Maria, alô, Thaís, alô também, Tanise em Itabaiana, o pessoal de Itabaiana está vibrando, Itabaiana foi campeão do estado na tarde e noite de hoje, então um abraço especial para todos vocês de Itabaiana. Alô, minha querida Elizabeth do Bugio, que saudade de você, Elizabeth. Obrigado pela sintonia, dona Elizabeth. Receba também o abraço da querida pastora Magdalena Torres para a dona Elizabeth lá no Bugio. Dona Elizabeth, olha, Jesus continua abençoando a senhora mais e mais. E muito obrigado pela audiência, né, Ivan? É isso aí, um abração pro pessoal aí de Itapuranga da Ajuda. Alô, Itapuranga da Ajuda. Alô, você de Japaratuba também, muito obrigado pela sintonia. Alô, Hélio Paiva e família, aquele abraço, um abraço, Alisson e família lá em Itapuranga. Um abraço para o Jailton e a Ana e família, todos também sintonizados na Rádio Jornal. Vilma Nascimento e família, lá em Nossa Senhora do Socorro. E em Socorro, não deixe de mandar um abraço também para minha querida Socorro. Alô, Socorro, dona Socorro aí em Socorro. Muito obrigado pela sintonia. Sei que a senhora está sempre sintonizada. Quem é? E Socorro de São Cristóvão também sintonizada na Rádio Jornal. Alô, Socorro de São Cristóvão. Aquele abraço, ela que é uma fanzona do cantor Marcos Antônio, viu, querida? É verdade. Magdalena Torres. Mas ela tem um bom gosto. Marcos Antônio é um cantor muito bom, bela voz.
bela interpretação e é um cantor também que é ungido por Deus. Um abraço a todos vocês maravilhosos ouvintes da Rádio Jornal e continuem ligando porque a Silvânia está aqui para atender a sua ligação, tá bom? Um abraço, quero mandar um abraço também para a mamãe da querida pastora Magdalena Torres, da Madi. Alô, dona Madi, querida. Um beijão no seu coração, obrigado, sei que a senhora está aí deitadinha, mas ligadinha aqui no programa Palavra da Resposta. Amém. A Thalita também deve estar ouvindo, né, pastor Magdalena? Com certeza. Alô, Thalita, um abraço para você também, ligadona na Rádio Jornal, obrigado pela sintonia. E em nome da Thalita eu quero abraçar todos e todas que fazem parte da Igreja Congregacional Vida com Cristo. Um beijo no coração de todos e todas vocês que estão sintonizados aqui na Rádio Jornal. Lembrando que o programa Palavra da Resposta vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 11 da noite até a meia-noite, das 23 horas até a meia-noite. Quando você sintonizar na Rádio Jornal que não tiver o programa, é porque está tendo futebol. Então, um abraço a todos vocês. Nós temos mais outro ouvinte que quer falar conosco, quer falar com a pastora Magdalena Torres. Alô, você no telefone, boa noite. Boa noite. Receba os cumprimentos da pastora Magdalena Torres. Quem fala? José Correia do bairro do Conjunto Santa Teresa. Ô Zé Correia, a graça e a paz do Senhor Jesus para você, tá bom, Zé? Tá bom. Pode falar com a pastora Magdalena Torres. Pode falar, você manda. Ô pastor, Oi, tudo bom? tudo bom, e É você? José Correia de Santa Teresa. Sempre é um prazer falar com você. Prazer mesmo, né? Sou seu ouvinte. Eu Nunca sei. perder nunca essa credibilidade. Eu E sei. agradecer a Deus como manto sagrado porque Ele dá a benção a gente conseguir, né? Amém. A senhora está sabendo, né? Já disse mais de 40 vezes a senhora. Se eu for aí na Rádio Jornal escutar e não ver a senhora, a mesma coisa eu ir em Roma e não ver o Papa. Toda vez você me diz isso mesmo. Já é a sua marca. Ô Zé Correia, espalha o povão também aí do Mas Santa Teresa, Hilário viu? ligou para a senhora ontem, pastora? Oi, Hilário ligou para a senhora? ligou sim, falei com ele e orei por ele, viu? E foi? Foi sim, Foi, pastora. foi sim. Eu liguei para saber se ele ligou, porque eu conversei com ele, ele disse, não, eu liguei, conversei com ela fora do ar. Foi sim, foi Foi, sim. sim. E orei por ele, viu? Tá certo. Tá certo? Rapaz. A graça e a paz, Jesus continue te Aí a senhora deu o abençoando. endereço a ele, né? É terça, Dei sim. hein? Terças e... Pode falar aí, Ivan, na voz de Ivan. Olha, às terças e quartas-feiras, às 7h30 da noite, 19h30, tá bom? Terça e quarta, 19h30. No sábado e no domingo, às 7 da noite. Igreja Congregacional Vida com Cristo, Avenida Maranhão, número 420, ali bem pertinho do Hospital Nestor Piva, tá bom? No bairro 18 Forte. Valeu? Obrigado, Ivan José. E espalhe aos seus amigos, viu? É, Para pode, que, não é. que ouçam o programa todos os dias, tá bom? Rapaz, é 24 horas no ar, Rádio Jornal 540. Zé Correia, um abraço para você, muito obrigado, tá bom, querido? Falou, irmão. Um abraço, a paz do Senhor Tchau, Jesus para pastor. você. Tchau, meu filho. Jesus continue te abençoando mais e mais. A graça e a paz para todos os ouvintes do programa Palavra da Resposta. Alô, minha querida Maria José, do bairro Capucho. Um abraço para você, tá bom, querida? Um abraço muito especial. Muito obrigado pela sintonia aqui na Rádio Jornal. Continue ligando para cá, hein? A Silvânia fica triste quando o telefone não toca, porque ela gosta de estar falando com você, tá bom? Liga para cá. 3234-3232. Você do interior do estado, liga para cá também. Pode ligar do interior, tá bom? Pastora Magdalena Torres. Vamos tocar um louvor bonito, Vamos, né? vamos sim. Então vamos atender ao ouvinte que solicitou a música do Marcos Antônio, Pregadores de Rosas. Então vou tocar para você, tá bom? Tá bom? Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Vamos nessa! Programa Palavra da Resposta. Aqui a gente toca a música que você solicita. Pregaste as rosas e não mostraste os espinhos. Quando vierem as provas, oh cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores. Esse espinho
a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. Pregador de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. Não pregues facilidade para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. Pregador de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. De segunda a sexta-feira, das 11 da noite até a meia-noite, sábado e domingo, das 10 da noite até 0 hora, programa Palavra da Resposta. Apresentação Ivan Tavares, Igreja Congregacional Vida com Cristo, direção Pastora Magdail Torres. Ouça, participe, a palavra de Deus tem todas as respostas. É isso aí, eu quero agradecer de coração a todos vocês ouvintes da Rádio Jornal. Teve um ouvinte que pediu que eu falasse o nome dela para essa música que eu toquei agora, né? Pregadores de Rosas, foi a querida Maria Cardoso e toda a família aí no Conjunto Augusto. Alô, Maria Cardoso, beijo no seu coração, tá bom? Receba aquele abraço especial da querida pastora Magdail Torres, tá bom, querida Maria Cardoso e família? Ó, tu que pregaste as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, ó cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores, onde não tem, acaba encontrando as rosas e os espinhos também, não é isso, querida pastora Magdail Torres? Porque a vida não é só de rosas não, né? É verdade. Com certeza, onde tem flor, pode ter certeza que também tem espinho. Ivan são muito mais espinhos do que as flores. Exatamente, e a gente está aqui também para tirar os espinhos. Quando ele entra no pé, a gente vai e tira, não tem problema nenhum. Quem tem Deus tem tudo nesta vida, é ou não é, querida pastora Magdail Torres? É isso aí, meu amigo Ivan Tavares. Pois é, liga pra cá, 3234-3238, porque a Silvânia está aqui com a mão preparada para atender você e com a caneta e papel na mão, tá bom? Liga pra cá, você não quer falar no ar, mas dá o nome. Um abraço também para o pessoal do Magazine Figueiredo, né, querida pastora Magdail Torres? Um abraço às irmãs aí da Magazine Figueiredo, no centro da cidade também, ouvintes da Rádio Jornal, tá? Muito obrigado pela sintonia. Quem tá na linha para falar com a gente, querida Silvânia, é o radialista professor Vilder Santos. A graça e a paz, querido professor radialista Vilder Santos, boa noite. Louvemos a Divina Trindade. Sempre louvemos ao Senhor Jesus. Ô Ivan. Oi, querido. Você é um excelente locutor. Muito obrigado, professor. São suas palavras, que o senhor é meu amigo. Como cantor, você consegue
Ser melhor. Olha, pior do que Wilder, mais desvirtuado do que Wilder. Mesmo assim é bom treinar, Ah, tá porque certo. com treinamento a gente melhora, né? É claro, com certeza. Ô pastora, Oi, a graça Olha. e paz, pastor e radialista Vida Santos. Deus seja louvado. Lerei uma coisa, um texto muito pequeno, que foi lido pela brilhante radialista Silvânia Alves, da Bandeirantes, de São Paulo. Sim, Como a senhora está perto de uma Silvânia, sim. lerei rapidamente. Mas antes de ler, em que horário começa o culto no domingo à noite lá no Templo da Senhora? Domingo à noite às 19 horas. Às 19, né? Isso, Eu fui ontem à noite, há um tempo, alguém me pedia, sim. dizendo que era às 18. Não. Os nossos cultos são... eu gosto que Ivan fala aí, porque Ivan bota pra lá. Ó, professor Wilder Santos, hoje, domingo, né? Sábado e domingo, 7 da noite. Sábado e domingo, 7 da noite. Terças e quartas-feiras, às 7h30 da noite. Tá bom, professor Wilder? 19h30, por quê? A pessoa que trabalha, ele vai trabalhar, sai do emprego às 18 horas, vai para casa, toma aquele banho, toma aquele jantar, né? Quem gosta de café, toma seu cafezinho, quem não gosta, pode fazer como o senhor que é vegetariano, coma a sua saladinha legal, e vai até a Igreja Congregacional Vida com Cristo, que fica ali na Avenida Maranhão, número 420, bem próximo ao Hospital Nestor Piva, no bairro 18 do Forte. Tá bom, professor Wilder? Obrigado. Em alguns tempos, o culto começa às 18. É verdade. Às 18h30, outros É. às 19. Seria até bom que os cristãos evangélicos unidos mandassem a lista, né? Porque para atender a todos os gostos. Porque há pessoas que não podem chegar mais tarde, porque no outro dia terão um compromisso, logo cedo. Fica a sugestão. Mas olha, mandei para a Silvânia Alves em dezembro esta curiosidade e ela leu num dos programas sabáticos da Bandeirantes. O que simbolizam algumas árvores? Sim. Acácia, nobreza. Amendoeira, esperança. Cedro, tristeza. Cipreste, morte. Loureiro, triunfo. Macieira, amor. Murta, dor. Nogueira, virtude. Palmas, vitória. Pinheiro, saudade. E videira, alegria. Se a senhora quiser. Eu achei muito interessante. Pois é, acácia, nobreza, amendoeira, esperança, cedro, tristeza, cipreste, morte, loureiro, triunfo, macieira, amor, murta, dor, nogueira, virtude, palmas, vitória, Muito interessante pinheiro, mesmo. saudade e videira, alegria. Deixarei aí na portaria para a senhora. Muitíssimo Pode deixar. grato. Eu já ia pedir ao senhor, olha. Deixarei mais de um exemplar. Maravilha. Que a divindade cristã permaneça com os sábios ouvintes brasileiros que estão com a Rádio Jornal AM. Amém, amém. Jesus continua abençoando mais e mais a graça e a paz. Deus é fiel, não é, Ivan? Com certeza, Deus é fidelíssimo. E a gente mais uma vez quer agradecer de coração a todos vocês que são ouvintes da Rádio Jornal, que são ouvintes do programa Palavra da Resposta. E a palavra de Deus você ouve aqui com a pastora Magdail Torres. Pois não, querida pastora Magdail Torres, antes de mandar um abraço especial para Josefa e família. Alô, Josefa, aquele abraço para você aí no conjunto Augusto Franco. Um abraço também para Josefa Rodrigues, que também é ouvinte da 540. Querida Josefa Rodrigues, um abraço para você, tá bom, querida? Um abraço, querida, mais uma vez, renovando um abraço para Vilma Carvalho, querida pastora. Sempre está Magdail Torres, ligadinha, né, no nosso programa. Exatamente. Nos programas da Rádio Jornal, né? Dona Vilma, ela é assídua. Deus é fiel, voltando aqui com a palavra do Senhor Jesus, que hoje é em 1 Samuel, capítulo 17, versículo a partir do 32. Deus está aqui para continuar a nos instruir qual postura temos que tomar, como devemos nos dedicar
ao que Ele quer. E em tudo que fizermos para Ele, sempre venhamos a dar o melhor a Ele. Pois Ele, quando vem para nos abençoar, Ele sempre nos abençoa com abundância. Porque este Deus é um Deus que nos ama de uma maneira incondicional, ao qual o amor dele incompreensível é, mas todos nós sabemos que, ainda que não entendamos, sabemos que o amor dele é perfeito. E por esse tão grande amor que ele tem por cada um de nós, é que estamos com vida, é que estamos bem. E ele tem sido o nosso sustento, amados ouvintes da palavra do Senhor, irmãos em Cristo. Eu estava dizendo a vocês que muitas vezes falta a nós atitude, coragem, força, valentia, a ousadia que Davi teve. Mesmo contemplando ele, aquele gigante com mais de 2 metros de altura, aquele homem enorme. Imagine alguém muito maior do que você. Preste bem atenção. Imagine alguém muito maior do que você e com toda a experiência na espada, com o escudo, com a lança, e usando um capacete ali na sua cabeça e com várias mortes. Porque naquela época, eu quero deixar bem claro para vocês, naquela época era uma época ao qual, quando se havia as lutas, você já assistiu esses filmes de reis, né? Esses filmes de gladiadores, era a mesma coisa. Quem entrava para lutar, quem entrava para gladiar, só saía vivo, só saía vencedor aquele que matasse o seu adversário. Então, quando se fala no Golias, lembre-se disso. O Golias como um gladiador, o Golias como um grande guerreiro da parte dos filisteus, os filisteus que eram um dos maiores inimigos do povo de Israel, do povo de Deus. E que aquele filisteu se levantou com grande ousadia e afrontou de uma maneira terrível aos israelitas. E ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus, ai daquele que tocar no ungido de Deus. Isto vem desde o princípio. Ele continua a fazer da mesma forma, este Deus tremendo, ao qual Davi ali tomou conhecimento de toda essa causa. E apesar de contemplar Davi, o tamanho, a força e a experiência do Golias, ele passou por cima das suas limitações. Estava ali pegando um grande gigante. Estava ali à sua frente, um guerreiro que tinha ganho todas as batalhas, e que tinha grande experiência no que fazia. E Davi, ainda moço, ainda jovem, como eu disse a vocês, não tinha experiência com a espada, nem sabia segurar um escudo, nem uma lança. Mas a sua força provinha do Senhor. A sua experiência vinha do Senhor. Ele não tinha nenhuma intimidade, nem com escudo, nem com lança, nem com espada, nem com guerra alguma. Mas ele sempre foi acostumado a lutar por aquilo que Deus entregou em suas mãos para ele cuidar, que eram as ovelhas, que ele cuidava da parte do seu pai. E ali ele pegou uma grande experiência. Como eu já li aqui para vocês, todas as vezes que aparecia um leão ou um urso e tomava ali de Davi uma das suas ovelhas, Davi não temia, Davi corria atrás e matava, fosse leão, fosse urso, e defendia a sua ovelha. E voltava vitorioso, porque ele tinha atitude, ele tinha ousadia, ele era destemido. Davi temos que tomar como exemplo para as nossas vidas, de que Davi chegou onde ele chegou, porque ele sempre foi muito ousado. Davi chegou onde ele chegou, porque ele sempre zelou pelas coisas do seu Deus. E quando ele disse ao rei Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu, porque teu servo irá e pelejará contra este filisteu.
Ele estava dizendo ali na ousadia daquele Deus que o livrara, plastofai, que o livrara de quantas vezes da boca do leão, de quantas vezes ali das mãos do urso, e eles nunca prevaleceram contra Davi, porque Davi estava com Deus e Deus estava com Davi. Quando nós estamos com Deus e Deus está conosco, não há boca de leão, não há urso grande que se levante, não há Golias terrível que venha com as suas experiências, que venha a nos derrubar, muito menos nos fazer parar. Porque o Deus que está na frente de Davi, que é o Deus que está em nossa frente, é o Deus que jamais perdeu jamais perdeu batalha, jamais perdeu uma guerra, porque Ele é a própria guerra. O Senhor é tão perfeito, Ele é tão perfeito em tudo que Ele faz. E vocês podem prestar atenção que Davi, muito tranquilo e muito consciente do que estava fazendo, porque ele não estava depositando a confiança dele na sua força, porque se fosse medir forças com o gigante, ele perderia longe. Nem estava nem estava medindo ali além das suas forças, nem estava à altura do gigante, porque o gigante ele era muito grande e Davi ele tinha uma estatura pequena. Davi estava em desvantagem tanto na estatura, Davi estava em desvantagem tanto na força, Davi estava em desvantagem tanto com a experiência que não tinha nenhuma com guerra, nem com luta alguma. Mas Davi tinha um triunfo na sobrefai, tinha um triunfo na sua manga, que era o Deus que ele servia. Você pode ter experiência, seja lá no que for. Se você não tiver a Deus, você não tem nada. Você pode ter um talento muito lindo. Se você não tiver a Deus, nada pode se aplastar. De nada valeu o talento que você tem. Mas quando você tem a Deus, ainda que você não tenha conhecimento com a espada, nem com o escudo, nem com a lança, não importa. A tua força é o Senhor Jesus. A tua estatura é o Senhor Jesus, a tua experiência é o Senhor Jesus, a tua inteligência é o Senhor Jesus. Não importa o que está a suceder aí com você, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do Golias, Deus está aqui para te dizer que Ele é tudo na vida daqueles que creem nele. Davi creu em Deus e não se deixou levar pela aparência do mal, porque Satanás ali, através do Golias filisteu, ele mostrou que você venha, e ainda afrontou a Davi, venha. E Davi, ele bateu de frente, e vinha ali o Golias de frente para Davi, e Davi na mesma dimensão do blastear, começou a marchar contra o Golias. Ele não temeu, ele não recuou. E olha só que tão grande vitória Deus liberou. O que foi que Davi falou ali? Davi disse assim: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Seja ousado como Davi. Não tenhas medo do que o inimigo está passando para você, de que o Golias é maior do que o Deus que está em tua frente. Não se deixe levar pela aparência do mal. Não olhe por vista, porque quem olha por vista tropeça e cai. Mas faça como Davi: loblostoi, a minha força não está em minha experiência, pois não tenho. A minha força não está na força dos meus braços.
nem a minha estatura está a colaborar neste momento com esta tão grande afronta do inimigo contra mim. Mas a minha força provém do Senhor, aquele que criou os céus e a terra. E se Ele é comigo, como diz a palavra do Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai temer a quem? A quem te afrontou? A quem abriu a boca e tentou te colocar lá no chão, tentando tirar o seu valor? Você vai deixar-se passar? Deus é tão maravilhoso, Deus é tão tremendo. Olha, o inimigo, ele é terrível e usa a boca daqueles que o dão lugar. O inimigo, ele tenta desprezar o que Deus está fazendo em sua vida, e você não pode cair na onda dele. Sabe o que foi que o filisteu disse quando viu Davi? Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Ele tentou menosprezar a Davi e ao Deus de Davi, como muitos têm tentado menosprezar a você aí que está a me ouvir e ao Deus que está contigo. Você vai se passar com as astutas ciladas do inimigo? Você vai deixar se levar com palavras que provêm de Satanás? O que vale mais? As palavras que vêm de Deus para nos fortificar, para te fortificar, ou as palavras que vêm de desprezo daquele que odeia a você e que odeia a mim, que é o diabo? Sobre combria, sobre canto da face. O que fez Davi? Davi pegou 5 pedras e o seu alforje. Eu costumo dizer para você aí que está a me ouvir, quando eu estou pregando, eu costumo dizer, você já foi criança, você sabe o que é estilingue, atiradeira, como quiser falar, não é assim? O que mais, Ivan? Badog, Ivan estava fazendo aqui a mim, então badog, estilingue, baleadeira. Você sabe o que eu estou falando. Olha, foi assim que ele venceu Golias. Gente, vamos parar para pensar. O Golias, ele estava todo cheio das armaduras, com toda a experiência que ele tinha, e era um homem muito forte, enorme em tamanho. Se bate de frente com ele ali um moço, um jovenzinho, ousado, atrevido, que nem com o fardamento ali de guerra ele estava, mas estava na simplicidade do que ele ali vivia, com tão somente uma baleadeira, tão somente um estilingue. Qual é o outro nome, Ivan? Badog. Um badog. É interessante o nome. E ele pegou 5 pedras. Mas a palavra do Senhor diz que bastou uma só. Ele mirou aquele gigante, e olha só onde foi que ele acertou: no alvo, na testa do gigante. E o gigante ali caiu com toda a sua glória, com todas as suas vitórias, não é assim? Com toda a sua força, com toda a sua experiência. Nada ali naquele momento contou para aquele gigante, porque aquele gigante, com tudo isso que ele tinha, com toda a sua bagagem, ele não tinha um Deus forte, ele não servia ao Deus de poder, ele não conhecia este Deus que faz toda a diferença na vida daqueles que creem nele. Por isso que eu estou dizendo a você: o que adianta tanta experiência? O que adianta tanta luta? O que adianta tanto trabalhar, tanto trabalho, se você não tem a Jesus? Torna-se tudo enfado, diz a palavra do Senhor Jesus. Quando nós temos a Ele, nós trabalhamos, claro, porque Deus, Ele não acorda com preguiçoso. A preguiça não provém de Jesus. Não provém de Jesus. Eu costumo sempre falar: olha, o crente,
O crente que vive dizendo que Deus vai abençoar a ele e que acha que a bênção vai cair do céu na casa dele e fica esperando de braços cruzados, ele está tentando disfarçar a preguiça que anda com ele. Porque Jesus, ele não opera assim. Você tem que tomar a decisão. Você tem que ter atitude. Você tem que partir e encarar a vida como ela é. Você não pode se esconder da vida. Você tem que encarar toda e qualquer situação, seja ela a mais simples até as mais complicadas situações. Deus, ele está aqui para nos instruir e para nos mostrar como nós devemos proceder. Hoje ele está nos ensinando através da vida de Davi, de que em nossas vidas muitas vezes nos falta a coragem, a atitude de batermos de frente com aquilo que nos assusta. O Golias, a provação, o deserto, a tribulação, aquilo que te aflige. Você não pode se esconder. Você tem que se levantar, erguer a cabeça e olhar para aquilo que está te desafiando. Porque a prova, ela é desafiadora. Mas aquele Deus, o Deus que está conosco, o Deus que está a nos instruir, o Deus que está a nos direcionar, Ele nos dá a capacidade, Ele nos dá a sabedoria de batermos de frente com todo e qualquer tipo de desafios ou desafio. Jesus está aqui para te dizer, para me dizer, para nos dizer que a prova, ela não é maior do que este Deus que estava com Davi. O Golias não é maior do que o Deus de Davi. Oh, rebrasto befai. Você que está a me ouvir, ergue a tua cabeça, enxugue estas lágrimas, porque nós não podemos chorar por sentirmos-nos derrotados, mas temos sim, se você chegar a chorar, você pode até chorar de tristeza, mas depois enxuga suas lágrimas, erga a sua cabeça na certeza de que você serve a um Deus que tem o poder de mudar toda e qualquer situação, por mais difícil que seja, e entregar em suas mãos a vitória. Como ele entregou a Davi, Deus se agradou ali, porque Davi, ele quando disse ao rei Saul: não desfaleça o coração de ninguém aqui, porque eu irei ali lutar em nome deste Deus, do meu Deus e deste povo. Ele estava ali desafiando aquele que estava a o desafiar. O inimigo andou lá blasturi. O inimigo se levanta com força e sempre quer mostrar que está no controle da situação. E ele é mentiroso. Pois quem está no controle de todas as coisas é Deus. A palavra de Deus não nos berrai. Ela não mente. Ela não muda. Ela sempre foi a mesma palavra. O inimigo, ele quer passar para você que ele está no controle e que as coisas estão dando errado porque é ele que está fazendo assim, e que ele vai te derrubar, e que você não vai ter força para prevalecer contra ele. E Deus está te dizendo aqui que só se você quiser entregar aquilo que Deus te deu. Você vai entregar o que Deus te deu? O que foi que Deus me deu, pastora? A fé. Quando perdemos a esperança, perdemos tudo. Onde há esperança, há vida. Se você não acredita, se você não crê que Deus tem o poder de reverter este quadro em tua vida, você está morto. Você está acabado. O Deus desta palavra é Deus que ressuscita mortos. Ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto. O Deus desta palavra que eu estou aqui a pregar para você é aquele mesmo que morreu na cruz do Calvário e com 3 dias ressuscitou. E hoje vive está. O Deus dessa palavra é o Deus que curou de diversas formas e mostrou o seu tão grande poder. O Deus desta palavra é o Deus que fez o ímpio se render aos pés dele e reconhecer que só o Senhor é Deus. O ímpio, e você que diz que serve a Deus e tem andado tão desesperado, e a sua esperança tem desfalecido, por quê? Porque você diz que o Golias é maior do que o seu Deus? Que tamanho é o seu Deus? De que tamanho é o seu Deus? O meu Deus é grande. O seu é de que tamanho?
do tamanho de uma formiga? O seu, do tamanho do chaveirinho? Esse Deus não é o meu. O meu é forte e é poderoso. O meu Deus é aquele que criou os céus e a terra e que tem o domínio de tudo em suas mãos. O meu Deus é aquele que tem me sustentado e de pé estou porque ele tem sido a minha força. O meu Deus é o Deus de Davi. É o Deus que derrubou Golias apenas com uma pedra. Ali, que lançou a pedra ali na testa do gigante, que caiu com toda a sua sabedoria, com toda a sua força e com toda a sua experiência. Nós que temos ao Senhor Jesus, precisamos tão somente de Jesus. E as demais coisas Ele nos dará por acréscimo. Porque, como disse Davi, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O inimigo se levanta, ouvintes da palavra do Senhor, irmãos em Cristo, ele se levanta tão somente para cair. Ele vem forte, como uma tempestade ou como um vento terrível, para tentar nos derrubar. Mas se estivermos firmes nesta palavra, que mais uma vez o Senhor está aqui me usando para pregar, para mim e para você que está aí a nos ouvir, Deus fará toda a diferença. O que aconteceu? Davi matou o gigante e fez o que fez. Cortou-lhe a cabeça e levou como troféu e mostrou que contra o Deus de Israel não há gigante. Contra o Deus de Israel, ainda que o inimigo se levante com força, ele não vencerá, porque o Deus de Israel é por seu povo, está com seu povo, está com aquele que o honra. Davi honrou a Deus e Deus o honrou, e é assim que ele continua a operar. Operando Deus, quem impedirá? Creia nesta palavra, não vacile quando a sua fé que tem estado oscilante. Não deixe que o inimigo venha a roubar aquilo que Deus te deu. A fé remove montanhas e sem ela é impossível agradar a Deus. Portanto, continue a perseverar. Creia, obedeça, esforça-te, tenha bom ânimo. Jesus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Com apenas uma simples pedra do Cloblastai, uma simples uma simples pedra. E com estilingue foi ali Davi e derrubou a grandiosidade do seu inimigo. E o nome de Deus foi honrado, e o nome de Deus foi glorificado, e Davi, por ser fiel a Deus, foi exaltado. Portanto, o caminho da vitória é obedecer, crer, perseverar, não temer, não vacile, não se deixe levar por aquilo que Satanás quer te mostrar. O Golias é grande, o Golias é poderoso, mas não é maior e nem tem mais poder do que o Deus que está com você. Esta é a mensagem de hoje, da palavra do Senhor Jesus.